Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quarta-feira nos traz o título Abandonado por Deus. Algumas pessoas às vezes alegam a frase quando dizem assim: a gente não pode questionar a Deus, não devemos perguntar o porquê a Deus, devemos perguntar o para quê a Deus. Mas o exemplo de Cristo ali nos deixa claro que nós podemos fazer questionamentos desde que não sejam desrespeitosos. Ou seja, Senhor, por que eu estou passando por isso? Jó chegou a fazer indagações semelhantes a esta. E posteriormente a sua fé não foi por conta disso abalada. Ele chegou a dizer: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Tinha certeza daquele que estava lhe sustentando, mesmo que em meio à adversidade ele parecia estar abandonado, largado por Deus. Mas Jó não fraquejou e se manteve fiel a Deus, como ele disse para a mulher, né? Se nós recebemos o bem do Senhor, não receberemos o mal, atribuir a Ele, a Deus, a culpa daquilo que tem acontecido. Claro que nós conhecemos a história, sabemos que quem causou tudo aquilo foi Satanás e não foi Deus. Deus simplesmente tirou a sua proteção e Satanás então aproveitou para causar todos os males ali com ele. Com Cristo aqui também não foi, entre aspas, diferente. O que eu quero dizer com isso? Deus se isentou de socorrer o seu filho no momento de maior dificuldade. Ele sabia que aquela morte substitutiva ela trazia para mim e para você eterna redenção. E quando ele chega a dizer assim, meu pai nunca me abandona, né? Ele descreve isso com muita clareza. O João 8:29 ele fala assim, meu pai sempre está comigo. No João 16 ele descreve a seguinte frase, olha que coisa interessante. João capítulo 16 e o verso 32 diz assim, ó, se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados. Cada um seguirá o seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo, presente. Como assim? O Pai está comigo, ele descreve, ele declara, mas posteriormente ele se sente abandonado por Deus. Irmãos, nesse sentido, Jesus sentiu o peso do pecado de toda a raça humana, desde o ímpio Caim até todos que surgirem. Não só foi as pessoas justas, dos quais Jesus levou sobre si os pecados, mas dos ímpios também. Infelizmente, esses pecados que ele carregou dos ímpios serão voltados para os ímpios, para com eles serem condenados. O que Cristo levou, embora tenha levado todos os pecados, os filhos de Deus que confessaram seus pecados e lançaram sobre ele, Cristo, no fim dos tempos, quando ele voltar, lançará os pecados confessados para aquele que causou, o próprio Satanás. Então ele receberá os pecados daqueles que confessaram. Aqueles que não largaram seus pecados, com eles serão destruídos. É por essa razão que Cristo, quando voltar, ele vai destruir o pecado e não o pecador. Mas se eu sou um pecador que eu não me arrependi, o pecado continua está em mim, eu serei destruído com o pecado que será fulminado para sempre. Por essa razão, irmãos, aqui faço um apelo a você. Largue tudo aquilo que compromete em sua caminhada rumo ao céu. Deixe de praticar aquilo que você tem a consciência que entristece o coração de Deus. Aquilo que na verdade você sabe que causa dano à sua vida espiritual. Aquilo que compromete a sua espiritualidade e traz atrasos ao seu progresso na sua caminhada rumo ao lar celestial. Então, assim, Jesus foi abandonado por Deus nesse aspecto de que os pecados dos seres humanos estavam todos sobre ele. E diante disso, ele sofreu tamanho abandono. Agora, me permita ler com vocês o livro chamado O Desejado de Todas as Nações. E aqui, na página 444, Ellen White diz assim: naquela densa treva, ocultava-se a presença de Deus. Ele faz da treva o seu pavilhão e esconde a sua glória dos olhos humanos. Deus e seus anjos estavam ao pé da cruz. O Pai estava com o Filho. Sua presença, no entanto, não foi revelada. Houvesse sua glória irrompido da nuvem, e todo espectador humano teria sido morto. E naquela tremenda hora não devia Cristo ser confortado com a presença do Pai. Pisou sozinho o lagar, e dos povos nenhum havia com ele. Na espessa escuridão, velou Deus a derradeira agonia humana de seu Filho. Todos quantos viram Cristo em seu sofrimento convenceram-se de sua divindade. Então, assim,
Aqui descreve bem claro que o Pai e os anjos estavam com ele ao pé da cruz. E ele não estava sozinho ali, mas ele sentiu-se sozinho por conta dos pecados. É assim, nossos pecados causam barreira, de acordo com Isaías 59, verso 2, entre nós e Deus. E comprometem a nossa oração. Observe, nossos pecados causam essa separação entre mim e Deus, mas não entre Deus e mim. O que é que eu quero dizer com isso? Deus permanece ali, mas eu não sinto a sua presença. Deus permanece ali, mas eu não consigo sentir o efeito da sua atuação em mim por conta dos meus pecados. Em sua onipresença, Deus está ali. Com Cristo, de fato, ele estava com ele também. Mas os pecados de toda a raça humana fez com que Cristo não percebesse, não sentisse e não visse a sua santíssima presença por essa razão. Então, assim, considere, irmãos, o que você sabe que causa de Deus o seu abandono, rejeite. O que você sabe que causa de Deus o desprezo, rejeite. Para que eu e você possamos todos os dias encontrar graça e misericórdia em tempo oportuno aos olhos do nosso Pai Celestial, à vista do que Cristo fez por nós. Quando tiver vontade de pecar, quando for estimulado, lembre-se dos últimos momentos de Cristo em seu sacrifício e reconsidere as suas atitudes. Deus, portanto, nos abençoe. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, assim como Cristo, ó Deus, sentiu-se abandonado por Ti, e Ele, embora tenha dito que o Senhor, nosso Pai Celestial, nunca o abandonaria, que possamos fazer valer as mesmas coisas conosco também. Que tenhamos o cuidado de não nos sentir abandonados por Ti, por nossos pecados. Jesus não sofreu pelo pecado dele, pois Ele não cometeu nenhum pecado, mas nós, Senhor, sofremos pelos nossos pecados. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a fortalecer a nossa fé em teus santos caminhos todos os dias. Te pedimos essas bênçãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.